Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente, sempre com o propósito de tratar aqui neste espaço de temas relevantes, de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E hoje a nossa pauta é extremamente interessante, ela é muito vasta. Vamos falar aí das questões políticas, essa crise política, moral e ética que o país atravessa, o combate à corrupção, como o Ministério Público tem tratado esta questão e a relação com o consumidor, a defesa efetiva do consumidor, como é que fica? Estes e outros temas vamos tratar a partir de agora com o promotor de justiça Felipe Caires. A partir de agora, nossos telefones 3221-9498, 3216-6385 estão à sua disposição para a participação, as perguntas ao promotor Felipe Caires. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Hélio Machado. Bom dia, telespectadores da TV Gerais. É um grande prazer estar de volta aqui no estúdio para conversar com você, Hélio, com a população do norte de Minas, sobre o papel do Ministério Público na resolução dos principais dilemas e desafios da nossa sociedade. Fazia algum tempo que eu não me sentava aqui nessa bancada, alguns anos. Eu acho que esse tempo possibilita que os telespectadores já tenham acumulado aí várias perguntas, para nos dirigirem aqui. Estamos à disposição para esclarecer o que for possível. Doutor Felipe, então, para a gente iniciar esse bate-papo, gostaria que o senhor falasse sobre o papel do Ministério Público, naturalmente, em Montes Claros, e por que não dizer em nossa região, para que o telespectador ele possa se situar melhor, ele possa entender o verdadeiro papel desta instituição. Com certeza, Hélio. O Ministério Público é uma instituição que foi fortificada pela Constituição Federal de 1988 e se transformou num verdadeiro advogado da sociedade. As pessoas mais antigas, mais experientes, talvez ainda tenham na memória a imagem do promotor, da promotora de justiça, como uma pessoa que lida apenas com as questões criminais e as questões envolvendo menores, porque esse era o papel preponderante do profissional do Ministério Público até antes da Constituição de 88. Mas a partir da nossa Carta Magna de 88, o Ministério Público ele assume a função de advogado da sociedade e passa a interferir em todas as questões em que haja um interesse da sociedade. Por isso, passamos a ouvir de promotor de justiça atuando no meio ambiente, na defesa dos deficientes, dos idosos, da saúde, na defesa das fundações, das entidades do terceiro setor, da infância e da juventude, em questões de família, em questões cíveis de interesse público e, sobretudo, nos últimos tempos, em questões envolvendo o combate à corrupção e aos malfeitos no setor público. Mas para que o cidadão que nos ouve não tenha muitas dúvidas em relação a quando ele pode e a quando ele não pode procurar o Ministério Público, é bom que ele guarde na memória que o promotor, a promotora de justiça são advogados da sociedade. Se houver uma questão que tem interesse da sociedade em ser resolvida, aí sim pode-se procurar o Ministério Público. É diferente do advogado. Sim. O advogado particular defende os interesses do seu cliente. O defensor público defende os interesses do carente, que não tem condições de contratar um advogado particular. O juiz é aquele que decide, à luz da Constituição e das leis, com imparcialidade, os conflitos de interesses que lhes são submetidos. O promotor de justiça é o advogado da sociedade. Então, sempre que o telespectador tiver conhecimento de uma questão que esteja ocorrendo na sua comunidade, na sua vizinhança, que tenha repercussão jurídica e que tenha interesse da sociedade em ver aquilo resolvido o mais rapidamente possível, ele pode procurar o Ministério Público, que nós estamos de portas abertas para recebê-los. Em Montes Claros,
nós temos 16 promotores de justiça que atuam na comarca, Montes Claros e mais 6 municípios. E também temos 4 promotores de justiça que trabalham em Montes Claros, mas que atendem a todo o norte de Minas. Nas regionais do consumidor, é o meu caso, na regional do patrimônio público, na regional do meio ambiente e na regional da infância e da juventude. Então, em Montes Claros, o Ministério Público Estadual está assim organizado. Existem também outros ramos do Ministério Público, não apenas o estadual. O militar, o do trabalho, o Ministério Público Federal. O Ministério Público do Trabalho conta com representantes aqui na nossa cidade também e pode ser procurado para resolver as questões trabalhistas que têm um cunho coletivo mais acentuado, e o Ministério Público Federal naquelas situações em que haja aí a competência da Justiça Federal para resolver as questões, os conflitos que se apresentarem. Então, o telespectador pode ter certeza de que, se precisar de um advogado para si como indivíduo, deve procurar um advogado particular, se puder custear um, ou o defensor público, se não puder custear. Mas se precisar de um advogado não para defender apenas a si, mas para defender a sociedade em que está inserido, esse profissional se chama promotor de justiça. Doutor Felipe, no passado se tinha aquela imagem do promotor que estaria ali na área criminal, no tribunal do júri, só para pedir a condenação do réu. Mas a gente sabe que não é assim. Que também, em alguns casos, dependendo logicamente da situação, o Ministério Público pode pedir a absolvição. Com certeza, porque o papel do profissional do Ministério Público, do promotor de justiça, é buscar a justiça. E se a justiça se faz com a condenação dos culpados, é verdade, ela também se faz com a absolvição dos inocentes. Inocentes porque foi demonstrada a sua inocência no processo, ou inocentes porque não há prova, nem para que se conclua pela condenação ou pela absolvição. E, na dúvida, absolve-se, porque sabemos que é muito mais triste do que deixar um culpado solto, levar ao cárcere alguém injustamente acusado. Esse é o papel do profissional do Ministério Público, que, portanto, deve tentar atuar sempre com imparcialidade. É muito importante que o promotor de justiça separe suas opiniões enquanto cidadão, políticas, religiosas, ideológicas, da sua postura enquanto profissional. Isso é muito importante não só para o juiz, que deve ser um ser imparcial por excelência, mas também para o promotor de justiça, para que o promotor possa tomar suas decisões baseado no que a Constituição e no que as leis preconizam, porque essas foram aprovadas pelos representantes eleitos pelo povo. E para que não atue, como infelizmente no Judiciário ou no Ministério Público, vez ou outra acaba sucedendo, e a gente tem que denunciar isso para que não aconteça mais, com base apenas em suas convicções políticas, ideológicas ou religiosas, porque isso é muito ruim. A disputa política deve ser resolvida nas urnas, pela população. Os tribunais, os promotores, os advogados devem guiar o seu comportamento com base naquilo que a lei e a Constituição dizem, porque assim fica mais fácil construir a democracia no país. A atuação com imparcialidade, com equilíbrio, é fundamental em todos os setores, como é também no Ministério Público e no Judiciário. Com certeza. E aí, esse equilíbrio a que você faz alusão, Hélio Machado, é muito importante também de ser buscado com uma tentativa de agir discretamente. A justiça nunca pode ser vista como um espetáculo, como um show, porque não é coisa séria. Então, tanto advogados, defensores públicos, promotores de justiça e juízes devem sempre estar imbuídos desse espírito, de aplicar as leis com rigor e com imparcialidade, e sem permitir que, às vezes, uma conotação de espetáculo, de show, tome conta do ambiente judicial. Isso não é bom, porque mais dia, menos dia pode gerar nos cidadãos a perigosa dúvida de que uma atitude foi tomada pela Justiça, pelo Ministério Público ou pela advocacia, não em função do que a lei e do que a Constituição preconizam, mas sim em função de uma determinada predileção ideológica. Isso não é bom para que nós
construamos e consigamos consolidar ainda mais essa imagem do Ministério Público independente, atuante, de um judiciário independente e atuante que vem se construindo no Brasil. A gente que acompanha a política nacional, doutor Felipe, a gente percebe, né, em alguns profissionais, talvez do Ministério Público, do Judiciário também, um excesso de vaidade em tratar questões mais polêmicas de dimensão nacional que querem chamar para si os holofotes. É verdade, mas nós temos que interpretar isso num contexto mais amplo. Até alguns anos atrás, nós podíamos dizer que, infelizmente, a nossa justiça era rigorosa apenas com os menos favorecidos, os menos poderosos. E, felizmente, coisa de 10, 15 anos atrás, iniciou-se um movimento muito forte para que a justiça também chegasse aos estratos mais prestigiados da nossa sociedade, poderosos empresários, poderosos políticos. E isso foi muito bom, porque nós sabemos que a lei tem de valer para todos, não pode valer apenas para o pobre, tem de valer para o rico também. Não pode apenas valer para o político da oposição, tem que valer para o político da situação também. E nesse esforço, que todos, juízes, promotores, delegados, muitas vezes a Defensoria Pública, até a advocacia, se irmanaram para levar a justiça cada vez mais a todos os segmentos da sociedade, houve um reconhecimento muito grande da população que, finalmente, a justiça estava chegando aos barões e não se preocupando apenas com os tostões. Isso foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, é preciso ter cuidado para que nenhum agente público se sinta um super-herói, uma pessoa acima do bem e do mal, um justiceiro, que por sua ação individual venha a colocar ordem na balbúrdia que se estabelecia. Isto é perigoso, porque se num primeiro momento nós estamos conseguindo levar a quase todos os estratos sociais a justiça com a mesma firmeza com que ela tratava os mais pobres, é importante que nesse segundo momento nós não nos precipitemos e queiramos fazer justiçamentos. Isso é perigoso e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu mesmo, enquanto promotor de justiça, Hélio Machado, já fui acusado algumas vezes, injustamente, de tomar atitudes não por conta do que a Constituição e do que a lei preconizavam. E, felizmente, e porque sempre agi com correção, fui isentado dessas acusações. Por isso, eu fico muito preocupado quando alguns profissionais possam cometer exageros, porque isso acaba dando argumento para essas pessoas poderosas, economicamente poderosas ou politicamente poderosas, para ali na frente questionarem perante a população nossas ações, como se elas fossem partidárias, ideologizadas. Então nós temos de ter um redobrado cuidado, tanto no sentido de nos mantermos firmes, cobrando a aplicação da lei de quem quer que seja, poderoso ou não, mas também de mantermos a nossa discrição, a nossa humildade enquanto seres humanos, de não nos queremos nos arvorar no papel de paladinos, de salvadores da República, porque nem promotor, nem advogado, nem juiz vão salvar a República Brasileira. Quem pode salvar a República Brasileira é a população brasileira. É a população, está nas mãos do povo. A justiça pode fazer até determinado ponto. Chegando a esse ponto, se não houver uma mudança exigida pela população, a justiça não pode ir além, porque ela tem como limites as leis e a Constituição. O limite da população é o voto, então está nas mãos suas, telespectadores, mudarem de verdade o destino do nosso país. Não esperem que polícia, justiça, promotor, advogado vão fazer isso por vocês. Não, esse é um papel da sociedade brasileira. Nós podemos até tentar acelerar esse processo, mas protagonizá-lo, jamais, porque isso é uma tarefa que o cidadão tem de desempenhar por sua conta. Até porque, doutor Felipe, imagino que não há como a sociedade transferir essa responsabilidade que é sua para o judiciário. Com certeza. Neste mês de agosto, a ex-ministra da Justiça alemã,
Herta esteve em São Paulo e proferiu uma palestra em que ela foi questionada sobre alguns acontecimentos recentes da justiça brasileira. E ela foi bastante enfática ao dizer que na Alemanha não se aceitaria jamais posturas como de juiz adiantar posicionamento jurídico em programa de televisão, a respeito de casos que já estavam ou que poderiam ser levados a julgamento por parte daquele próprio juiz, posturas como entrevistas coletivas estrondosas, alardeadas aos quatro ventos. Esse tipo de postura na justiça alemã, e a Alemanha é um exemplo de respeito pela democracia e pelos direitos fundamentais, não seria tolerado. Como também não seria tolerado, ela deixou bem claro, na Alemanha, uma situação em que acusações tão graves feitas pelo nosso atual Procurador-Geral da República, ao nosso atual presidente, tivessem um destino que não fosse a imediata renúncia do presidente. Como, aliás, ocorreu na Alemanha, quando o Procurador-Geral de lá, em 2002, acusou de corrupção o então presidente da Alemanha e ele renunciou imediatamente. Então, essa entrevista da ex-ministra alemã deixa muito claro que, ao mesmo tempo que a justiça tem que ser firme com os poderosos também, ela tem que se cuidar para manter a sua pecha de imparcialidade, não procurando holofotes, não procurando passar a imagem de salvadora da pátria, porque esse papel de mudança profunda da sociedade tem que ser feito numa democracia pelo eleitor, não por delegados, promotores ou juízes. Não é a nossa missão essa, e mesmo se desejávamos, caso desejemos isso, é impossível. Nós não temos esse poder e é bom que não tenhamos. Doutor Felipe, nosso país vive um momento extremamente conturbado, com denúncias e mais denúncias de corrupção, inclusive contra o atual presidente da República, denúncias apuradas pela Operação Lava Jato. Como avaliar aí todo esse quadro nacional? Eu acho que a Operação Lava Jato, Hélio Machado, é um marco para a evolução jurídica do país. Porque talvez ela seja aí, o ápice daquele processo sobre o qual comentávamos, de aproximação da justiça dos estratos mais poderosos da nossa sociedade, sejam eles econômicos ou políticos. Hoje ninguém tem dúvida de que é possível que um empresário poderoso e um político de renome sejam presos, desde que haja comprovação da participação dessas pessoas em algum ato ilícito, em algum ato criminoso. Isso é um mérito que a justiça brasileira alcançou nos últimos anos e que talvez tenha como seu símbolo maior a Operação Lava Jato. Mas eu confesso que nos últimos estágios da Operação Lava Jato, eu me preocupei um pouco com essa questão da espetacularização da operação, ou da personalização, como se determinada pessoa pudesse salvar o país dos políticos corruptos. Isso não é bom, Isso não é bom para o aprimoramento da justiça. Então, eu espero que a Operação Lava Jato continue a atuar firmemente, que todas as tentativas de boicotá-la, sejam legislativas, sejam, por vezes, até midiáticas, elas sejam abortadas, mas eu também faço um apelo a todos que conduzem essa operação no Judiciário e no Ministério Público, que velem pela imparcialidade. Afinal de contas, por exemplo, uma notícia que foi divulgada ontem ou anteontem, causa um pouco de estranheza para a gente perceber que, num dos casos da Operação Lava Jato, houve o período de tempo que levou para o processo chegar da primeira instância após a sentença condenatória até a segunda instância para análise da apelação foi recorde em relação a determinado agente político nacional. Por que isso? Por que o tempo não foi a média do que era o tempo para os outros agentes políticos? Dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Se houve culpa, que seja confirmada a condenação, se houver prova para isso, mas não vamos tentar tratar as pessoas de maneira diferente, porque isso cria perigosamente para a justiça do país uma sensação perante a sociedade de que alguns políticos de um lado são tratados com rigor diferente que os políticos
seriam tratados se do outro lado estivesse. Isso não é bom para a gente e não é bom, sobretudo, para a justiça. Doutor Felipe, a gente acompanha também aí as manifestações da sociedade, a sociedade que condena a corrupção, né, e quer colocar todos os políticos na vala comum, como se todos fossem desonestos, diz que não quer saber de política, e a gente pode constatar também, em todo o processo eleitoral, ou mesmo no dia a dia, que se a corrupção existe, é porque a sociedade também contribui para isso. Você tocou numa questão fundamental, Hélio, né? Os corruptos não surgem do nada, né? Os políticos que são corruptos, os empresários que são corruptos, não são todos, felizmente, mas há muitos, infelizmente, eles não surgiram de Marte, né? Eles são uma repercussão do que existe na nossa sociedade. Então é muito hipócrita, é muito trágico, né? A pessoa, por exemplo, sair às ruas manifestando-se contra a corrupção, postar no Facebook, né, bravatas, né, inconformismos simulados contra a corrupção, e na sua família, no seu trabalho, né, na sua sociedade, no seu município, né, agir de maneira corrupta, querendo levar vantagem em tudo. Aquela velha ideia de que corrupção é o que de errado os outros fazem. Porque o que eu faço, mesmo errado, nunca é corrupção. Tem uma explicação. Então, a gente precisa combater, né, em nós mesmos essa hipocrisia. Nós precisamos tentar nos tornarmos pessoas mais corretas na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, né, na nossa cidade. A gente precisa fazer essa reflexão. Porque se nós não melhorarmos moralmente, os nossos representantes, os nossos políticos, dificilmente irão melhorar moralmente também. Eles acabarão sendo um espelho do que nas nossas vidas particulares nós somos, né? Dizem até que muitas pessoas reclamam da corrupção não porque são contra a corrupção, mas porque não têm a oportunidade de se aproveitar da corrupção. Porque se tivessem, né, aplaudiriam a corrupção. Infelizmente, para muita gente, isso é verdade. Então, para que a gente passe o nosso país a limpo, haja uma mudança moral significativa, né, mais honestidade, mais lisura com a coisa pública, é importante que a população também mude de comportamento. Não é admissível, né, que aceite trocar o voto por promessa de emprego, né, por churrasco, por pagamento de viagem turística. Isso não é admissível na nossa sociedade. E a gente espera, portanto, né, que o povo faça essa reflexão. Não espere apenas que a justiça e os políticos, né, tentem mudar esse quadro, né? Mesmo se justiça e a classe política se irmanassem nesse sentido, se não houver uma mudança profunda no padrão de comportamento da sociedade brasileira, isso não vai acontecer. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o promotor de justiça, Felipe Caires. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar. E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros. A água mineral Viva é uma das mais leves do mundo. Sua fonte fica num paraíso preservado no coração de Minas. Possui certificados internacionais que atestam sua qualidade e pureza. Aqui em Montes Claros e região, você já sabe. A Viva Norte é a distribuidora oficial da Água Viva, a melhor água do Brasil.
Beba água viva e sinta a diferença. Beba saúde. Seja um dos nossos representantes. 3212-1043. Olá, amigos. Não esqueçam que todos os dias estou aqui com vocês às 19 horas, com reprise no outro dia às 13 horas. E o especial de sábado, 1h da tarde às 13 horas, que durante meia hora, com reprise domingo, meio-dia. É o Encontro com Teodomiro Paulino, que completa mais de 3 décadas. Encontro com Teodomiro Paulino. Apoio. Café Letícia. Faz parte da sua vida. Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Casa das Piscinas. 30 anos de tradição e credibilidade. O aquecedor solar é uma opção para aquelas pessoas que gostariam de economizar em sua conta de energia elétrica e ainda preservar a natureza. Cante com a gente, cante com a gente. Assista aqui pela TV Gerais o programa Cante com a Gente. Todos os domingos, 12:30 e com reprise aos sábados, 2h da tarde. Apresentação: Zé Vicente e Álvaro Vicente. Com gentil oferecimento do Grupo Bom Preço, Mundo das Bicicletas, Atacado e Varejo, Casa do Motor e Bombas. Edu Estrada, a voz diferenciada. Copasa, cuidar da nossa água é cuidar da nossa gente. Minas Gerais, governo de todos. Olhe quando eu viajar, Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o promotor de justiça, Felipe Caires. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Doutor Felipe, reforma política é um tema relevante e que tramita no Congresso Nacional e a gente não está vendo interesse e vontade política dos parlamentares em aprovar este projeto. É verdade, Hélio. A reforma política, realmente é uma reforma urgente na sociedade brasileira. Porém, sem parecer contraditório, eu ponderaria que no momento atual, em que a nossa legislatura federal está tão, infelizmente, envolvida em escândalos, em acusações de corrupção, talvez não fosse o momento dessa legislatura decidir a respeito desse tema. Porque talvez lhe falte, por tantas denúncias que vem se acumulando, um pouco de legitimidade popular para fazê-lo em nome da população. E eu digo isso não só em relação à reforma política, mas em relação à reforma previdenciária e outras reformas estruturais profundas que merecem um grande debate na nossa sociedade. E nos parece que talvez os atuais deputados e senadores não tenham legitimidade da população para discutir assuntos tão importantes. Mas talvez, como é um assunto urgente, o que poderia ser feito é a elaboração de uma reforma política que fosse posteriormente submetida a um referendo popular, porque aí o povo seria chamado para decidir se avaliza ou não avaliza o que os nossos deputados e senadores decidiriam. Seria, sem dúvida alguma, algo bem mais democrático. Com tudo o que se discute hoje no país, principalmente em relação às eleições proporcionais, seria a adoção de um novo sistema para eleger nossos vereadores, nossos deputados e nossos senadores. Está em vias de ser votada no Congresso a proposta do chamado Distritão, que substituiria o atual modelo. E para que o telespectador possa entender bem essas mudanças, é importante deixar claro como é que a coisa funciona hoje. Hoje, apesar da pessoa, ao estar em frente à urna eletrônica e ver a fotografia do seu vereador, do seu deputado estadual, do seu deputado federal e clicar lá no confirma, e achar que ela está votando naquela pessoa, na verdade ela não está. Ela está votando no partido ou às vezes na coligação daquela pessoa.
E, na verdade, ela está dizendo que vota por aquele partido ou por aquela coligação. E que, se for possível, que o voto dela seja aproveitado para eleger aquela pessoa que apareceu na fotografia da urna eletrônica. Mas, se não for possível, que usem o voto dela para ajudar a eleger outro candidato do mesmo partido ou da mesma coligação. É assim que funciona hoje, né? E a população, aparentemente, não aprova muito esse sistema, porque ele tem a distorção de fazer com que pessoas com pequena votação acabem sendo eleitas, já que uma pessoa do mesmo partido ou coligação teve uma votação estrondosa e acabou puxando com ela outras pessoas pouco votadas, em detrimento de candidatos de outros partidos ou coligações que tiveram muitos votos, mas acabam não sendo eleitos, porque sua coligação ou seu partido não atingiu o chamado coeficiente eleitoral. Então, é assim que funciona hoje. A gente vota para vereador, para deputado estadual e para deputado federal, não na pessoa da fotografia da urna eletrônica, não. A gente vota no partido ou na coligação dela. Se possível, nosso voto serve para eleger aquela pessoa. Mas muitas vezes acontece de ajudar a eleger outras pessoas, em que talvez nós nunca votaríamos. Porque, infelizmente, o fato de estar no mesmo partido ou coligação no Brasil não significa que as pessoas tenham o mesmo ou até mesmo semelhante pensamento. Né? Os partidos no Brasil são colchas de retalhos. Nós encontramos no mesmo partido pessoas de centro, de extrema direita e de extrema esquerda. Né? É uma bagunça. Sim. Então, o que vem sendo discutido no Congresso é como mudar essa realidade. E se propôs a ideia do distritão, que seria uma eleição em que vereadores, deputados estaduais e deputados federais eleitos seriam aqueles os mais votados, como acontece com presidente, governador e prefeito. Quem tem mais voto ganha. E esse modelo ele tem a vantagem de acabar com a questão dos puxadores de votos, da eleição daqueles candidatos com poucos votos a reboque da votação de candidatos do mesmo partido ou coligação que tiveram muitos votos. Mas ele tem uma desvantagem, né? Porque ele acaba sepultando de vez a ideia de partidos. Se nossos partidos já são colcha de retalhos, com o distritão, a personificação das candidaturas, ela ganha mais força. E se hoje nós poucos pensamos no partido, na coligação, né, nas ideias básicas daquele grupo político para escolhermos nosso vereador, deputado estadual, deputado federal, com o distritão é que nós não vamos pensar mesmo. Nós vamos pensar só naquela pessoa, né, quais são as ideias dela. E isso pode comprometer até a governabilidade do país. Então, talvez a ideia mais adequada seja o sistema distrital misto, que é adotado na Alemanha, em que há uma conjugação, né? Metade dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais é eleita, né? Com base na ideia de quem tem mais voto ganha, e a outra metade é eleita como ocorre hoje, de acordo com a votação que o seu partido ou sua coligação obtiveram. Talvez esse seja o nosso caminho para melhorarmos o nosso Congresso Nacional, mas eu insisto, na atual legislatura brasileira, envolvida em tantos escândalos de corrupção, o ideal seria que, aprovada uma proposta de reforma política no Congresso, ela só entrasse em vigor se ela fosse submetida a um referendo da população, porque é a população que tem que dizer, em última análise, o modo pelo qual ela pretende eleger os seus legisladores e governantes. Doutor Felipe, nós temos aqui já uma série de perguntas e vamos passar a fazê-las a partir deste momento. O Mariano, do bairro Esplanada, ele fala aqui sobre saúde, se está na hora de fazer uma fiscalização nos postos de saúde. Ele diz que é necessária informação sobre os procedimentos do programa Estratégia de Saúde da Família. Olha, se o nosso telespectador tiver alguma dúvida, né, ou denúncia a respeito da execução do programa de estratégia na família, ele pode levar, né, essa dúvida ou denúncia dele ao Ministério Público, à Promotoria de Saúde ou à Promotoria do Patrimônio Público, que nós vamos analisar. Porque nós não fazemos fiscalizações sem que haja, né, a denúncia de alguma irregularidade. O Ministério Público ele não trabalha como se fosse uma empresa de auditoria. Né, que acompanha o funcionamento da máquina pública sem que tenha denúncia de qualquer irregularidade. Nós não fazemos isso. Esse papel é da Controladoria dos Municípios, da Ouvidoria do Estado, etc. Quando há denúncia, nós atuamos. E se o nosso telespectador tiver essa dúvida ou denúncia, ele pode nos procurar. Agora, é importante que se saiba nessa questão da saúde
que, como se diz no popular, o buraco é mais embaixo. Há uma questão de subfinanciamento na saúde no Brasil, que se agrava com a corrupção que se abate sobre essas verbas, que já são poucas destinadas à saúde, e que, quando são desviadas, se tornam menores ainda. Então, nós não vamos ter um atendimento de saúde de qualidade no Brasil enquanto, primeiro ponto, nós não gastarmos mais com saúde. Segundo ponto, enquanto nós não gastarmos melhor com saúde. Nós precisamos das duas coisas, mais dinheiro e mais controle. Às vezes as pessoas acham que é só corrupção. Não é. Mesmo se não houvesse corrupção, o que é destinado para a saúde no Brasil não é suficiente ainda para atender às necessidades da nossa população. Temos que combater a corrupção, sim, mas temos que gastar mais com saúde. E, nesse sentido, infelizmente, o nosso Congresso Nacional acabou de aprovar uma emenda à Constituição que congela por 20 anos, a partir do ano que vem e dos próximos 19 anos, os gastos mínimos que o governo federal tem de fazer na área de saúde e na área de educação, a pretexto de que essa medida seria necessária para conter o rombo orçamentário do país. Ora, até as pedras sabem que não é salário de professor, nem gasto que o usuário do SUS tem, que causaram o rombo orçamentário no Brasil. Pelo contrário, os salários dos nossos professores e o tratamento médico dispensado aos nossos usuários do SUS, na verdade, são grandes vítimas desse rombo orçamentário, não autores. Então, a gente precisa estar um pouco atento também à postura dos nossos deputados, dos nossos senadores. Quem é que foi a favor de congelar investimento em saúde e educação no Brasil pelos próximos 20 anos? Será que essa pessoa que foi a favor de uma ideia dessa, num país com uma educação tão deficitária, uma saúde pública tão caótica, será que ela merece o nosso apoio nas próximas eleições? Vamos nos informar. Antes de votar no nosso deputado federal, no nosso senador, vamos nos informar qual foi a posição dele em relação ao financiamento da saúde e da educação no país. Porque a justiça não pode fazer milagre, Hélio Machado. Sim. Ainda que nós consigamos, em muitos casos, impedir o desvio do dinheiro público, se o dinheiro é pouco, não vai dar para tratar todo mundo, não vai dar para educar muito bem os nossos jovens. Então, se a gente tem que economizar, que a gente economize com privilégio de altos funcionários públicos, de altos agentes políticos, que a gente economize no pagamento de juros a bancos. O governo gasta uma enormidade com isso, mas economizar com saúde e educação num país de doentes tão maltratados, de professores tão desprezados, chega a ser um tapa na cara da população brasileira. E por isso você que está em casa precisa estar atento. Será que o seu deputado, o seu senador, apoiou essa ideia de congelar por 20 anos, por mais de uma geração, os investimentos em saúde e educação no Brasil? É a pergunta que você deve se fazer antes de apertar o botãozinho da urna eletrônica no ano que vem. O Arilton do São José diz aqui, ele coloca que o nosso Código Penal está ultrapassado e quer saber a posição do promotor Felipe Caires em relação às denúncias contra o presidente Temer. A nossa legislação criminal, em alguns pontos, está defasada, sim, mas ela tem melhorado bastante. E, recentemente, aportou no Congresso Nacional as famosas 10 medidas contra a corrupção. E entre elas, estava lá uma muito bem pensada, que transformava em crime, por exemplo, o funcionário público ter um patrimônio incompatível com o salário dele. A não ser que ele provasse de onde veio aquele patrimônio seria considerado proveniente de crime e o funcionário público seria punido. É uma ideia muito boa, porque se a pessoa não recebeu herança, não ganhou na loteria, não recebeu uma doação de algum benemérito da sociedade, como é que ela ganha R$5.000 por mês, e num ano tem um crescimento patrimonial de R$1 milhão? Se ela não puder demonstrar como é que ela deu esse salto econômico dentro da lei, a gente tem que considerar que aquilo foi dado fora da lei. Porque se não foi dado dentro da lei, foi dado fora da lei. E ela tem que ser punida. É uma atualização da nossa legislação criminal, que deveria ser aprovada.
para nos ajudar a combater melhor a corrupção no Brasil. Porém, Hélio Machado, não são tanto as mudanças legislativas que são cruciais para que a gente melhore o combate à criminalidade. É uma questão mais de aplicar as leis que já existem. E uma questão ainda mais de impedir que interpretações judiciais excessivamente liberalizantes voltem a tomar conta da justiça brasileira. Como, por exemplo, aquela interpretação judicial que dizia que a gente teria que aguardar 14 juízes se manifestarem sobre um caso para poder levar para a prisão a pessoa acusada daquele crime. Ela tinha sido condenada na primeira instância por um juiz. A condenação foi confirmada na segunda instância por 3 juízes. Na terceira instância em Brasília, 5 ministros do STJ analisaram o caso dela. Confirmaram que ela era culpada e que teria que ser presa. Mas existe uma interpretação aí que, infelizmente, está ameaçando retornar aos nossos tribunais, que diz que, apesar dela já ter sido condenada por tantos magistrados que analisaram aquele caso, ela ainda teria o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que mais 5 ministros analisassem aquele caso. E não existe nenhum país do mundo em que uma pessoa tenha de aguardar o julgamento de 14 magistrados, 1 da primeira, 3 da segunda, 5 da terceira e mais 5 da quarta instância, para que ela seja encarcerada. Um sistema desse não funciona. Felizmente, há poucos anos, nós acabamos com essa interpretação e passamos a considerar que bastava a condenação da segunda instância para uma pessoa ser presa. E é por isso, não é coincidência, é por isso que a gente começou a ver tanto empresário poderoso e tanto político influente ser encarcerado. Porque se não houvesse essa interpretação, nós teríamos de aguardar ainda a análise do caso por mais 5 magistrados do STJ na terceira instância e outros 5 ministros do STF na quarta instância. Ou seja, dificilmente essas pessoas seriam presas, provavelmente o crime estaria prescrito e talvez elas já nem estivessem mais entre nós quando a condenação transitada em julgado definitiva acontecesse. Então é preciso que os nossos tribunais não voltem atrás, recuperando esse tipo de interpretação que prestigia a prática criminosa, não do pobre coitado, porque esse não tem dinheiro nem advogado para recorrer até Brasília, mas o grande empresário e o político corrupto, esses sempre recorrem a todas as instâncias que são possíveis. E eram esses que continuavam soltos na época em que a gente entendia que tinha que aguardar o pronunciamento de 14 juízes para poder prendê-los. Agora a gente entende que tem que aguardar o pronunciamento de apenas 4. É razoável, e que permaneça assim, porque se voltarmos atrás, se dermos esse passo para trás, infelizmente, nós vamos voltar a ter aquele processo de que apenas os pobres ficam presos, porque os ricos recorrem às últimas instâncias e continuam soltos aguardando o julgamento. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o promotor de justiça, Felipe Caires. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar. E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros. Estude odontologia na Faculdade de Odontologia do Norte de Minas. Ligue 3212-8785 e agende sua prova. Temos financiamento próprio.
Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Quando você escolhe a manipulação da Farmácia Real para aviar a sua receita, nem imagina o caminho que o medicamento percorreu para chegar até você. A manipulação da Farmácia Real tem uma equipe especializada e modernos equipamentos para garantir a precisão e eficiência na manipulação das fórmulas. Além disso, matérias-primas de qualidade e procedência e a supervisão de farmacêuticos são a garantia de qualidade e confiança. Manipulação Farmácia Real. Qualidade que faz a diferença. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar. Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners, remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Todo mundo quer ficar bonito, mas ficar com o bolso cheio de dinheiro é melhor ainda. Nessa semana, o Legal Cap vai sortear pra você dinheiro que não acaba mais. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, 6 mil reais no segundo prêmio. No terceiro prêmio tem 7 mil reais. E no quarto prêmio, uma bolada, 50 mil reais em dinheiro. No Giro da Sorte, são 20 prêmios de R$1.000. Legal Cap, legal como a nossa gente. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o promotor de justiça, Felipe Caires. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. O Júnior do Centro diz aqui, doutor Felipe, como o Ministério Público entende atos de imoralidade praticado pelo próprio Ministério Público, como receber auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio livro e mais 60 dias de férias. É verdade, a gente agradece ao Júnior pela pergunta e pela crítica, né? Porque nós estamos aqui também para sermos criticados e tentarmos melhorar como qualquer outra instituição. Mas é importante que o telespectador tenha ciência de que essa questão desses auxílios, desses chamados penduricários, acabou surgindo no Brasil no contexto da apuração que o Ministério Público e a Justiça levavam a efeito sobre atos de corrupção envolvendo grandes políticos e grandes empresários da nação. E houve um certo momento em que a perda inflacionária dos subsídios do Ministério Público beirava os 30%, porque não havia correção dessa perda inflacionária ano após ano. Então, nós já estávamos com salários defasados em cerca de 30%. E a então presidente, na época, nos propôs um reajuste de cerca de 5% do nosso subsídio, o que deixaria ainda uma defasagem de 25%. Isso foi visto, na época, primeiramente pelo Judiciário e depois pelo Ministério Público, como uma tentativa de nos retaliar pela via financeira a respeito das ações investigativas e acusatórias que desenvolvíamos no exercício das nossas funções. E por isso o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça entenderam num primeiro momento que aqueles auxílios, aqueles penduricários não seriam ilegais e autorizaram o pagamento dessas verbas a magistrados e a membros do Ministério Público no país. Então esse é o contexto do início da conversa, né? Uma grande defasagem salarial, um clima de retaliação pela nossa ação fiscalizatória e acusatória e uma tentativa quase que desesperada da magistratura e do Ministério Público de preservar os seus vencimentos desse contra-ataque, digamos assim, de agentes políticos e econômicos desagradados com a nossa ação. Não era esse o nosso interesse, mas foi o que se pôde fazer para se proteger dessa tentativa de contra-ataque desses desagradados com a nossa atuação. E o que nós desejamos,
os colegas, a imensa maioria deles, eu tenho conversado com muitos e as nossas associações também assim se manifestam, é que não houvesse esse tipo de penduricário, não, Hélio Machado. Pode tirar tudo. Só que dê para o juiz e dê para o promotor recomposição salarial de acordo com a inflação, porque isso é direito de qualquer trabalhador. E dê ao juiz e ao promotor o chamado adicional por tempo de serviço, porque é injusto o que acontece na nossa profissão. Quem entra na carreira praticamente começa recebendo o mesmo salário que vai receber quando tiver 20, 25 anos de atuação. Não pode persistir isso. Então, nós não queremos penduricários. Pode tirar tudo. Agora, coloque o adicional por tempo de serviço e a recomposição inflacionária, porque isso é direito de qualquer trabalhador. É Júnior o nome do telespectador, isso, não é isso? E o Júnior também precisa saber, Júnior, que às vezes você pode ver aí salários de 35 mil, 40 mil reais sendo divulgados, como se magistrados e promotores recebessem essas verbas. A maioria não recebe, não, mesmo porque 40% do nosso salário é descontado a título de imposto de renda ou de contribuição previdenciária. Então, esses números que são divulgados a respeito dos nossos subsídios, pode de início tirar 40%, que é o que a gente paga de imposto de renda e o que a gente paga de contribuição previdenciária. Então, nesse contexto, a gente espera que o Congresso Nacional tenha a sabedoria de dar ao magistrado, ao membro do Ministério Público, o direito de todo trabalhador, o direito de recomposição inflacionária dos seus subsídios e o direito também de ser preservada essa paridade entre as instituições. Nós não queremos penduricários, eles nos incomodam, nós queremos nos livrar deles. Se a população nos ajudar, nós vamos agradecer, mas que não caia na armadilha dos políticos, que querem tirar os penduricários e continuar sem dar o acréscimo pela inflação, e o adicional por tempo de serviço. Porque se a população cair nessa armadilha, está fazendo o jogo do político corrupto, que é transformar a magistratura e o Ministério Público em instituições fracas, que não atraiam mais pessoas preparadas e independentes, para que continuem, então, esses agentes políticos corruptos e econômicos poderosos a fazerem os seus malfeitos sem serem incomodados. Cuidado, população brasileira, quando quiserem jogar vocês contra o magistrado e contra o promotor, pensem bem, na verdade, que tipo de jogo está por trás disso. Não é o jogo que favorece o combate à corrupção, podem ter certeza. O Júnior da Vila Sion, ele diz aqui que é deficiente visual, parabeniza o promotor Felipe Caires pelo ótimo profissional e professor da Unimontes do curso de Direito e pergunta se o promotor vai voltar a ministrar aulas. Eu agradeço muito, os cumprimentos e a felicitação. Realmente fui professor da Unimontes por 6 anos, foi um período bastante profícuo e que espero ter contribuído para a formação de novos profissionais juridicamente e eticamente capacitados, que não basta ter conhecimento de Constituição e de leis para ser magistrado, para ser promotor, para ser delegado, para seguir uma carreira pública e mesmo para ser advogado, é preciso que tenha também um preparo ético adequado, E, infelizmente, digo que, por hora, não está entre meus planos retornar aos bancos da universidade como docente. Como discente, até que sim, que a gente tem que sempre estar estudando, melhorando, Mas, por enquanto, falta tempo na minha agenda para voltar a exercer esse trabalho. Agora, num futuro não tão distante, eu espero poder sim voltar aos bancos universitários e ter esse contato com a juventude, que me parece, Hélio Machado, que anda um pouco perdida quanto a referenciais, especialmente na área jurídica. E precisa recuperar um pouco isso, da ideia de que quem escolhe o direito por profissão, seja como advogado, magistrado ou promotor, escolheu a justiça como princípio. Não pode haver um médico que não se condoa do sofrimento alheio. Não pode haver um professor que não se preocupe em fazer dos seus estudantes pessoas cada vez melhores. Não pode haver um profissional do direito que não se preocupe primeiramente com a justiça, muito antes dos ganhos financeiros. E a gente precisa recuperar essa ideia nos bancos das nossas faculdades. Se eu puder, nos próximos anos, retornar para colaborar com esse processo, eu ficaria muito satisfeito. O Oswaldo da Prefeitura parabeniza o programa. Um grande abraço para você, Oswaldo, aí ligado em nosso programa. A família França Esperança, nosso amigo França,
Parabeniza esse programa o apresentador e o promotor Felipe Caires pelo trabalho. O Deusvaldo Santos Pena, o eterno xerife do PROCON, parabeniza o programa e o promotor Felipe Caires pelo belo trabalho reconhecido no estado de Minas Gerais. O Hermes Cabeleireiro também parabeniza o programa, o promotor Felipe Caires. Muito obrigado, um grande abraço, Hermes Cabeleireiro. Doutor Felipe, direito do consumidor, PROCON Mirim também, né? Nós estamos aqui com vasto material, né? PROCON Mirim, o que significa isso para a nossa sociedade, para as crianças? Hélio, nós falamos muito nesse programa sobre os problemas, aliás, pelos quais passa a nossa sociedade. E a solução para todos eles começa com uma palavrinha mágica: educação. Educação escolar e educação familiar. E, às vezes, educação religiosa, que é um referencial espiritual também importante na vida de cada um de nós. Nesse sentido, de promover a educação da nossa sociedade, o Ministério Público na área do consumidor desenvolve em Minas Gerais o programa PROCON Mirim, que é um programa de capacitação de professores e de ministério de aulas a crianças de 7 a 12 anos das nossas escolas, no sentido de transformar essas crianças em consumidores mais educados e mais conscientes do que nós, a geração perdida, já somos. A ideia desse programa é passar as principais diretrizes do nosso Código de Defesa do Consumidor, os direitos e as obrigações do consumidor, e a incentivar os nossos jovens a serem consumidores cidadãos, conscientes não só para que não se endividem sem necessidade, mas para que também não sejam consumistas, para que preservem o meio ambiente e para que não acreditem que o valor de uma pessoa na sociedade é o que ela possui, porque o valor de uma pessoa numa sociedade é o que ela é. Nesse sentido, a gente tem feito um trabalho aqui em Montes Claros desde o ano de 2009, que já se espalhou por algumas cidades do norte de Minas, como Salinas, por exemplo, e deve chegar a outras, como Rio Pardo de Minas, São Francisco e Brasília de Minas, ainda nesse ano de 2017, no sentido de que as crianças e adolescentes tenham aulas sobre educação para o consumo. Afinal de contas, os adultos hoje só são tão superendividados, só são tão consumidores de produtos tão degradantes ao meio ambiente, só são tão depressivos porque não compraram o celular da última geração, né? Ou porque não tem o carro do ano, porque não se tornaram consumidores conscientes quando eram jovens. Nós não desejamos que os nossos jovens eles tenham esses mesmos problemas pelos quais a nossa geração passa, por não ter sido preparada adequadamente para enfrentá-los. Então, a gente conclama todos os prefeitos do norte de Minas Gerais, secretários de educação, as superintendências regionais de ensino aqui da nossa região, que ao serem contactadas pelo Ministério Público, né, acenem positivamente e nos ajudem a implementar nas suas regiões o programa PROCON Mirim. É só com a criação de consumidores mais conscientes que teremos um meio ambiente mais preservado, pessoas menos endividadas, menos criminalidade nas ruas e pessoas mais felizes e menos depressivas, pela essa onda de consumismo que infelizmente se abate sobre todo nós. Doutor Felipe, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas ainda quero falar sobre as contas da Copasa. Sinteticamente, há uma reclamação geral de que não se tem água todo dia, mas as contas não estão reduzindo. Essa reclamação ainda não chegou ao conhecimento da Promotoria de Defesa do Consumidor aqui de Montes Claros, Hélio Machado, mas qualquer cidadão que esteja presenciando ao programa e que vivenciar essa dificuldade pode nos procurar, levando as últimas contas da Copasa dos últimos meses, para que a gente possa fazer uma comparação entre o valor cobrado quando não existia o racionamento ou quando ele não era tão intenso como está infelizmente se tornando nessa época seca, e peçamos os esclarecimentos da companhia. Mas antes de procurarem o Ministério Público, a gente sempre orienta. Primeiro, tentem resolver a questão diretamente com a Copasa. Se não conseguirem, estamos lá de portas abertas na Avenida Cula Mangabeira, aqui ao lado do Ipseng, do meio-dia às 18 horas de todos os dias úteis para receber o cidadão. Doutor Felipe, ainda rapidinho aqui, o Bruno dos Santos Reis diz: o que justifica os
elevados salários dos nossos juízes e diz também quais medidas serão tomadas em relação ao aumento da gasolina. A situação, segundo ele, é preocupante. Sinteticamente, para a gente encerrar. É preciso que a gente saiba que uma pessoa não se torna juiz ou promotor ou delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal, da noite por um dia. Vai lá e deixa um currículo e é chamado. Primeira questão, a pessoa tem que estudar há muitos anos. E nesses anos de estudo ela não recebe nada, ela só dá prejuízo. Ela tem que queimar muita pestana para passar num concurso desses. E tem que ser uma pessoa de comportamento ilibado. E quando assume a função, não só são flores, não. Há muitos ônus, há riscos até de integridade física. Tem de trabalhar dia útil e feriado e final de semana em casos urgentes. A preocupação em resolver aqueles casos que lidam com as vidas das pessoas está permanentemente nas nossas cabeças. Então é por isso que o juiz, o promotor, o delegado tem que ser bem remunerados, para que sejam bem escolhidos e prestem um bom serviço à população. O salário deles não é fantasioso nem é exagerado, pelo menos se a gente comparar com o preparo e o estudo que eles têm de despender para chegarem a essas funções. Aí, muito obrigado ao promotor Felipe Kais, que participou mais uma vez aqui do nosso programa Na Corda Bamba. A todos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.